Boa tarde ainda a todos e todas. Hoje foi um dia bastante rico no debate sobre a judicialização. Agradecer o convite do Dr. Ciro, que nos convidou para estar aqui presente nesse congresso com a pauta da judicialização. E eu acabei de chegar também do segundo encontro do Conselho Nacional de Justiça, que a pauta também era a pauta do direito sanitário, do direito à saúde, de maneira que sempre intensificar esse diálogo sobre esse tema é bastante importante para todos nós, nós que estamos na gestão do Sistema Único de Saúde, seja em nível nacional, estadual, municipal, assim como os senhores que têm suas responsabilidades também com a garantia complementar à saúde da nossa população. É um tema, eu vou apresentar um pouco aqui. Então, eu trouxe aqui um pouco os números para apresentar a ordem de grandeza, a dimensão que tem esse problema para o Sistema Único de Saúde, especificamente aqui os dados do Ministério da Saúde. Então, imaginem a complexidade. Ao se agregar outros dados dos estados e municípios, o doutor Davi Uip estava falando no outro encontro, e estava colocando que a despesa de São Paulo também é de uma ordem de 500 milhões, então, imagine isso com 27 estados. Então, a gente tem, efetivamente, um problema de grande dimensão, tendo em vista o altíssimo custo com essa ação em atender as demandas judiciais, seja por medicamentos, seja por insumos ou procedimentos cirúrgicos, clínicos, mas, fundamentalmente, também pela desorganização do sistema que essa demanda nos provoca, nos ocasiona. Eu sou secretária executiva do Ministério da Saúde, estou interina como ministra, porque o nosso ministro Arthur está em Genebra, na Assembleia Mundial de Saúde, e é exatamente na Secretaria Executiva que a gente sente o peso e a desorganização que traz você ter que atender demandas que não estavam previstas, programadas, mas, principalmente, a baixa capacidade de se avaliar, a pouca evidência, no sentido de, às vezes, você dispensar um medicamento ou ter que acatar uma liminar em relação a um procedimento e saber que aquilo não provocou nenhuma melhoria na saúde da população ou na condição de vida e de morte. Lá com os juízes, que não é o nosso caso aqui, que estamos mais diretamente envolvidos com assistência à saúde, nós refletimos muito essa situação que é posta para o judiciário de estar ali tendo que decidir sobre a vida e a morte. Isso realmente é uma situação de muita angústia e de muita tensão. Eu sou médica, a gente foi formada temos os instrumentos, temos o saber para estar interferindo e vivendo esse momento, mas o judiciário não. E a família, as famílias, os familiares, sempre muito angustiados com essa condição também, pressionam, e o judiciário se sente muito acuado, no sentido de ter que tomar uma decisão sobre a qual ele não disponibiliza nem de saber técnico-científico, e nem tem o instrumento à mão para poder intervir. Então, é uma situação bastante delicada. O ministro presidente do Supremo, inclusive, falou agora na mesa, que esteve aqui no período da manhã, ressaltou a necessidade sempre da complementariedade do setor privado ao setor público, para garantir assistência integral, universal, equânime para toda a população. O SUS é um sistema público que tem o desafio de ser universal para atender 200 milhões de brasileiros. Isso não é um desafio fácil. E quando se agrega isso, responsabilidades além da sua competência e além da sua capacidade financeira e técnica, isso sobrecarrega e aumenta ainda mais o nosso desafio. Então, eu vou apresentar aqui alguns números. Bom, primeiro é importante explicar como é que isso acontece lá no Ministério da Saúde. A gente atende às demandas judiciais de 3 maneiras. Então, a primeira maneira é a aquisição pelo próprio Ministério da Saúde do medicamento ou do insumo pleiteado. Então, a gente adquire, a gente encaminha a compra, a gente que faz o procedimento.
A segunda dimensão, a gente trabalha com depósito do valor necessário à aquisição ou prestação de serviço. Isso já vem, vamos dizer assim, inscrito, colocado na liminar, né? Então, a gente não tem escolhas em relação a esses procedimentos, como proceder, porque isso já vem determinado. Às vezes, quando a gente não tem capacidade, pelo tempo que é colocado na liminar, de atender, a gente migra da aquisição direta para o depósito, né, após solicitação ao juiz, né, e repasse aos estados ou municípios da parcela do valor do medicamento, tratamento, quando o paciente é por eles atendido, mas aquela era uma responsabilidade da União, então a gente faz o ressarcimento, né, em relação a esse ou aquele procedimento. Aqui é a evolução dos gastos. Então, é realmente evidente, né, o crescimento 4 vezes. Se a gente analisa, né, nos últimos anos, a gente tem um crescimento de 4 vezes. Acho que não está aqui. Então, a gente sai da escala de 141 milhões para 698 milhões o ano passado. Se a gente mantém, né, essa mesma escala de crescimento, a gente vai passar de 1 bi, provavelmente, nesse ano de 2015. Então, aqui a gente tem 2 entradas, quer dizer assim, e vale a pena a gente analisar separadamente, porque temos a questão dos medicamentos e temos a questão dos procedimentos. Então, esse gráfico acima, né, demonstra a questão dos medicamentos e esse de baixo dos procedimentos, que está mais envolvido com assistência direta à saúde e não assistência farmacêutica. E chama a atenção nossa, é importante a gente ver esse volume, eu vou trabalhar esse volume mais agregado lá na frente, né, de que grande parte dos procedimentos, seja na atenção farmacêutica ou no desenvolvimento, né, de assistência propriamente dita de procedimento, compõe essa primeira coluna, que agrega mais procedimentos, mais processos, mais liminares, porém, né, o valor é muito pequeno. Então, às vezes, o que a gente despende para adquirir um produto gasta mais com o processo administrativo interno, papel, né, o fluxo interno, do que o próprio valor do medicamento. Então, isso é uma coisa importante para a gente avaliar, que tem o total dos processos, né, onde a gente tem aqui a coluna, e aqui juntando, né, a SAS e a ciência e tecnologia, e vemos que aqui, acima de 300 mil, né, 4,35 processos. Então, a gente gasta milhões para atender um número de pessoas muito reduzido, né? E aí é importante fazer essa discussão, porque se a gente olha esse gráfico, né, friamente a gente já observa que as medidas judiciais levam a uma quebra no sentido da universalidade, né, e do direito universal. Então, poucos são atendidos com gasto de muito recurso, e, principalmente, o que nos preocupa é a baixa eficácia, né, e impacto, né, desse procedimento.